10, versículo 38 ao 42, que fala de Marta e Maria. Então a palavra de Deus diz o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-te, pois, que venha ajudar-me. Respondeu meu Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por as tuas palavras, ó meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Fala conosco, meu Deus, por a tua palavra. Santifica a igreja nessa noite, como diz João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que a tua palavra esteja nessa noite santificando a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, vamos ouvir atento a palavra de Deus. As crianças, eu peço que fiquem sentados para não atrapalhar a leitura e a pregação. Amém? Então vamos meditar nessa palavra maravilhosa. Então, como eu falei, a palavra de Deus nessa noite está voltada a esse assunto sobre prioridade, né? Então, cada um de nós já coloque no seu coração essa mensagem nessa noite. Então, a mensagem de prioridade. Então, que a partir de hoje, né, essa palavra ela fique frisada ao nosso coração para que venhamos pôr em prática, né? Então, a palavra de Deus inicia no versículo 38, dizendo: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Eles quem? Jesus e os seus discípulos. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, né? Então vimos aqui que Marta, ela hospedou Jesus na sua casa, né? Então a primeira parte ela começou bem, né? No versículo 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Então aqui já começamos a ver que quando Jesus entra na casa de Marta, foi Marta que acolheu Jesus, foi Marta que recebeu Jesus na sua casa, né? Foi Marta que hospedou. No versículo 38 diz: e Marta hospedou na sua casa, né? Então vimos aqui que Marta hospedou Jesus, mas quando Jesus já estava em sua casa, foi Maria que estava aos pés de Jesus para ouvir-lhes os ensinamentos, né? Então, aqui vimos, já começamos a ver a diferença, né? Então, não basta nós dizermos que cremos em Jesus, não basta, a Bíblia diz em Marcos, né, que o povo me honra de lábios, mas o coração está longe de mim, né? Então, o nosso coração, ele não pode estar longe do Senhor. Não podemos honrar o Senhor somente de lábios, mas o nosso coração tem que estar perto do Senhor. Então, temos que orar a Deus: Senhor, eu quero que o meu coração esteja perto do Senhor, que o Senhor aproxime o meu coração do Senhor. Eu quero estar aos teus pés para ouvir os ensinamentos do Senhor, assim como Maria. Maria priorizou os ensinos de Jesus. Então, quantos nessa noite desprezaram essa oportunidade, né, de estarem aqui para ouvir-lhes os ensinamentos do Senhor? Então, não podemos desprezar, nós temos que aproveitar a oportunidade. Maria aproveitou aquela oportunidade e sentou-se aos pés de Jesus. No versículo 40, Marta, agitada de um lado para outro, ocupada com muitos serviços, então, se aproximando de Jesus, disse: Senhor, não te importes que a minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Ordena, pois, que venha ajudar-me.
né? Então, a própria palavra de Deus está dizendo que Marta, agitada de um lado para outro, Marta, ela hospedou Jesus na sua casa, mas Marta não tinha paz no seu coração, né? E ainda queria tirar Maria da presença de Jesus, né? Então, hoje não é diferente, meus irmãos. Muitas pessoas próximas de nós, até moram dentro da nossa casa. Aqui, Marta e Maria moravam juntos, né? Mas quando Maria estava aos pés de Jesus, Marta ainda tenta tirar Maria da presença de Jesus. Então temos que ter cuidado, né? Por isso que temos que ter prioridade na nossa vida. Jesus deve de ser sempre prioridade na nossa vida, né? Então a Bíblia diz: aquele que ama seu pai ou sua mãe, seu filho, sua filha, né, mais do que a mim, não é digno de mim, né? Então Jesus tem que ser prioridade na nossa vida, né? Então se Jesus não está sendo prioridade na nossa vida, a partir de hoje, né, vamos colocar Jesus como prioridade na nossa vida, né? Então, nada pode impedir de nós buscarmos o Senhor Jesus em primeiro lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupas com muitas coisas, né? Então, hoje tem pessoas que têm deixado de buscar o Senhor, né, porque estão agitadas, né? Como falou a palavra do Senhor no 40, né? Agitada de um lado para o outro, né? Então eles não têm um propósito firme, eles não têm uma vida de prioridade, né? E Jesus diz que andas inquieto e te preocupa com muitas coisas, né? Então a preocupação hoje tem levado muitas pessoas a se distanciarem de Jesus, né? Por isso que lá em Mateus 6, do versículo 25 em diante, Jesus diz, né, não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Veja os passarinhos, eles não plantam, eles não guardam em celeiro, Deus alimenta todos eles. O homem, por mais ansioso que ele esteja, ele não pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, né? Então, quando chega no versículo 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, por isso que Jesus diz no 41, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas, né? Então, as preocupações hoje têm levado muitas pessoas a se afastarem de Jesus, a deixarem Jesus para segundo plano, né? Então, aqui vimos claramente nessa mensagem, né, que Jesus tinha ficado de lado. Jesus não era prioridade na vida de Marta, né? E no 42, entretanto, pouco é necessário, mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada, né? Então, aquele que está aos pés de Jesus, aquele que tem Jesus como prioridade, está dizendo que ele será recompensado, né? Essa é a boa parte que Jesus chama, e essa não lhe será tirada, né? Então, está dizendo que vai ter uma recompensa, né? Então, é isso que nós temos que praticá-lo na nossa vida, né? Antes um pouco fala da parábola do bom samaritano, né? Que tinha um homem caído, né? E passou um sacerdote, um pregador da palavra, passou um levita, um adorador, e viu aquele homem caído e não fez nada, né? Então, um homem também que refere-se que ele não priorizou Jesus, né? Então, porque Mateus 25 fala do dia do julgamento, que quando Jesus voltar, Jesus vai separar ovelhas à direita e cabrito à esquerda, e vai dizer que eles estiverem à direita: vinde de benditos de meu Pai, né? Porque tive fome, me desse comer, estava nu, me vestisse, estava preso, fosse me ver, estava doente, fosse me visitar. Senhor Jesus, quando foi te ver uma situação dessa? Toda vez que fizesse a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste, né? Então, meus irmãos, aqui nós vimos na parábola do samaritano, né? Do versículo do Lucas 10, do 25 em diante, ele falando aqui, né, que esses homens passaram e deixaram de fazer aquilo que deveriam de fazer, né? E Jesus diz que aquele que deixaram de fazer um desses pequeninos, deixou de fazer a Jesus, né? Então, tudo que a palavra de Deus ela nos ordena tem que ser prioridade, né? Então, não podemos, como diz o apóstolo Paulo, né, não vivo mais eu, Cristo o vive
em mim. Né? Então está dizendo o quê? Quando nós dissemos assim que nós estamos dizendo que não vivo mais para fazer a minha vontade, né? Eu não me governo mais, né? O homem que nasceu de novo, ele não se governa mais, ele não faz mais a vida dele, a vontade dele, né? Então, ele faz a vontade de Deus, ele prioriza a vontade de Deus. Eu tinha planejado tantas coisas para me fazer no mês de janeiro, entendeu? Tudo que eu planejei não deu nada certo, entendeu? Por quê? Porque não era a vontade de Deus, né? Era a vontade de Deus, era estar na presença do Senhor. Então Deus colocou esse propósito de oração, então eu escolhi como prioridade a cumprir esse propósito de oração. Então a vida da gente é assim, a gente não se governa, não faz mais a nossa vontade quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, né, meus irmãos? Então é isso que temos que fazer, né? Então lembre-se nessa noite, né? Jesus, ele tem que ser prioridade na nossa vida, né? Então lembre-se dessa história de Marta e Maria, lembre-se do Mateus 6, não andes ansioso, né, por nada na vida, né, porque aqui Jesus disse no versículo 41 para Marta, né, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, né? Então Mateus 6 ele fala da ansiosidade, né? Então uma coisa que preocupa as pessoas hoje, né, o que vai fazer, e tem levado as pessoas a ser incrédulas, né? E Hebreus 3,12 diz: irmãos, jamais haja em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, né? Então a preocupação, ela começa a nos matar, começa a nos judiar, né? E nos começa a deixar inquieto, e isso é a prova da incredulidade, né? Então não podemos, né? Nós temos que descansar no Senhor. Senhor, entrego em tuas mãos a causa. Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo seja conhecido diante do Senhor as vossas petições pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, encherá o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então não ande ansioso, não ande preocupado com nada. Vimos aqui Jesus repreendendo Marta por causa ansiosa, por causa da preocupação, né? E te preocupas com muitas coisas. Então não devemos nos preocupar com nada. Senhor, entrego nas tuas mãos, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Então essa é a oração que agrada a Deus, né? Senhor, seja feita a tua vontade. O desejo do meu coração é esse. O provérbio 16 diz: o homem pode fazer planos, né? Mas a resposta certa vem do Senhor. Não é errado você fazer planos, né? Mas sempre, como diz Jesus na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, pode fazer plano, mas nunca esqueça de dizer, né, Senhor, seja feita a tua vontade, se for a tua vontade. Então tem pedidos que nós vamos pedir, e João fala, né, essa confiança que temos para com Deus: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve. Então, Senhor, eu estou colocando esse pedido, é o desejo do meu coração. Se for para meu bem, se for para que teu nome seja glorificado, me abençoe, né? Então, importa que o teu nome seja glorificado, que tudo seja para a tua glória. É assim que tem que ser, né? E quando assim nós o fizemos, nós temos paz no nosso coração. O problema não passa a ser mais nosso, né? O problema é quando nós entregamos para o Senhor, é com o Senhor, né? O que Josafá diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, né? Josafá estava tranquilo, né? Chega um mensageiro para ele e diz assim: ó, Josafá, vem uma grande multidão contra você aí. A Bíblia diz que Josafá teve medo. Nós somos humanos, nós muitas vezes temos medo, mas o que acontece? Primeiro passo depois, ele se pôs a orar, a jejuar e congregou todo o povo para buscar o Senhor, né? E na oração dele ele diz: Senhor, em nós não resta força contra essa grande multidão, porém os nossos olhos estão postos em ti, né? E daí Deus envia o profeta a dar a resposta da oração dele. Diz: não temas, Josafá, e Judá, a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Então, no momento que colocamos, que Josafá colocou nas mãos de Deus, Deus pelejou
por Josafá, né? E assim como Deus pelejou por Josafá, Deus ele peleja por cada um de nós no momento que nós colocarmos a nossa causa perante o Senhor Jesus, né? Então não se preocupe, meus irmãos, coloque nas mãos do Senhor. Se tem algo tirando a sua paz, ou se você está inquieto nessa noite, não se preocupe, coloque nas mãos do Senhor, busque o Senhor em primeiro lugar, né? E o Senhor vai dar a direção, o que nós vamos fazer, né? Agora, no final do ano, eu fazia uns 5 meses que eu estava procurando casa, não sabia se comprava casa, se alugava casa, para onde que eu ia alugar, né? Então, o Iramir todo dia, mas onde é que vai? Eu vou te ajudar a fazer a mudança. Não, ainda não tem lugar ainda, né? Já estava terminando o tempo de fazer. Aí Deus colocou na hora certa uma casa para a gente alugar, né? Então, tudo na hora certa, né? Uma casa no valor que a gente consegue pagar, uma casa boa, né? Então, uma casa como eu desejava no meu coração, né? Então, tudo no tempo de Deus, né? Então, é assim, eu coloquei nas mãos do Senhor, Senhor, escolhe para mim, Senhor, né? Onde que eu vou morar, né? E assim o Senhor colocou, né? Então, é isso que nós temos que fazer, meus irmãos, né? Então, vamos ler uma palavrinha agora que está em Mateus, capítulo 10, abra sua Bíblia aí. Mateus 10, 37, diz assim, ó, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, por isso que a palavra de Deus, ela fala nessa noite de prioridade, né? Então, o que é de nós que não ama nosso pai ou nossa mãe? Todos nós amamos, né? Mas Jesus está dizendo assim, ó, acima do seu pai e da sua mãe, você tem que amar mais Jesus do que o pai e a mãe, né? Então, Mateus 10, 37, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, você vê uma palavra que, vamos dizer assim, uma palavra bem forte, né? Então, vamos dizer assim, quem é que não ama um pai, uma mãe, um filho, uma filha, né? Todos amam, e amam de todo o coração, né? Um pai dá uma vida para um filho, né? Mas Jesus está dizendo, né? Se você amar o seu pai, sua filha, seu filho, né? Mais do que a mim, não é digno de mim, né? Então, está falando do teor, está falando do grau de amor que é Jesus na nossa vida, né? No 38, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, né? Então aqui está falando de renúncia, né? Por que Jesus ele dá uma cruz para nós carregar? A cruz era para nós crucificar a nossa vontade, né? E fazer a vontade de Deus. É para isso que Jesus ele nos dá essa cruz, para morrer, para nós crucificarmos o velho homem na cruz, né? Então é para isso que nós morrer a nossa vontade, né? Então no versículo 39, ele complementa, né, dizendo, quem acha a sua vida, perderá. Quem todavia perder a vida, por minha causa, achá-la. Isso aqui, resumindo, quer dizer o quê? Você tem que amar a Jesus acima de todas as coisas, a ponto de morrer por Jesus, né? Ele está dizendo, se chegar a ponto de eu ter que morrer por Jesus, como foi falado ontem, nos Heróis da Fé ali, então está dizendo assim, ó, se eu chegar a ponto de ou você nega Cristo ou você morre por Cristo. É preferível eu morrer por Cristo do que negar Cristo. Porque se eu morrer por Cristo, a Bíblia diz que eu vou achar a vida, eu vou herdar a salvação, né? Isso vai ter uma recompensa, né? Então, está falando de um grau, do último grau, assim, de amor, né? Amor a ponto de morrer por Cristo, né? Então, Cristo é prioridade. Então, o assunto nessa noite é prioridade. Jesus tem que ser prioridade em tudo na nossa vida. Já estamos em Mateus, vamos aqui no Mateus 12, no versículo
Não, não é Mateus, é Marcos. Marcos 12, 30. É uma palavra que complementa, né? Então, que fala do grande mandamento, né? Marcos 12, 28, fala do grande mandamento. Diz assim, ó, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, bem perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora no 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo, amarás o teu próximo com a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse, né? Então, o maior mandamento que existe no mundo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar Deus em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. Então nunca esqueça, meus irmãos, Deus, ele é prioridade na nossa vida. Temos que amar a Deus. O que é amar a Deus, pastor? O que é? João 14, 23 diz, aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. O meu Pai o amará, viremos a ele, faremos nele morada, né? Então o que é amar a Deus? Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Então, hoje nós estamos vindo no culto, o que Deus está falando? Prioridade. Jesus tem que ser prioridade na nossa vida, né? Então, quando nós viermos no culto e aprendermos uma mensagem, nós temos que praticá-lo, né? Então, como o pastor Ademir falou, o Espírito Santo tem falado nesses dias, nosso coração, sobre a necessidade de perseverança, não seja ânimo dobre, não retroceda, seja firme, seja constante, seja abundante na obra de Deus, né? Você tenha prioridade, ame a Deus acima de todas as coisas, né? Então, Deus tem que ser prioridade na nossa vida, né? Então, porque se isso não acontecer, meus irmãos, vai ficar tudo difícil na nossa vida, né? Em Lucas 15 fala do filho pródigo, né? Ele estava na casa do pai, mas ele não quis obedecer ao pai, né? Ele não quis continuar obedecendo ao pai, ele quis fazer a vontade dele, né? Ele não quis mais fazer a vontade do pai. Eu vou sair. O pai tá aqui, tua parte da herança, pode ir. E a Bíblia diz que ele foi e gastou toda a herança dele, né? E padeceu. Ele desejava comer comida de porco, e nem isso ele ganhava, né? Mas ele, caindo em si, lembrou, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui passando necessidade. Aí se arrependeu e disse, vou ter com meu pai, né? Pequei contra os céus e pequei contra o pai, e me perdoe, trata-me como um dos seus funcionários. E o pai, correndo quando viu ele, né, abraçou, pôs anel no dedo, sandália no pé, matou no ouvido cevado, deu uma festa, esse meu filho estava morto e reviveu. Então é isso que Deus vai fazer quando nós errarmos e nos arrependermos e voltarmos para o Pai, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando nós conhecemos a palavra de Deus, não há por que nós nos afastarmos de Deus, porque nós sabemos que nos afastarmos de Deus vai ter consequência, né? Vai ter consequência. Se nós olharmos o Velho Testamento todo ali, né? Deus tirando o povo do Egito, o povo murmurando, Deus vinha trazer o castigo, né? E daí Moisés intercedia pelo povo e Deus abrandava. Aí caminhava um pouco, no outro dia estava pecando de novo, né? Então, tem uma consequência, né? A palavra de Deus nos diz em Isaías 59, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que vos possa salvar, nem tudo os seus ouvidos para que vos possa ouvir. Versículo 2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, né? E os vossos ouvidos e os vossos pecados separam de Deus, né? Então, não podemos, meus irmãos, não podemos pecar, temos que se render a Jesus, dizer, Jesus, faz a tua vontade.
a porta é estreita, o caminho é apertado, estou cansado, está difícil, mas me dá graça para mim permanecer, Senhor Jesus. Está doendo, hoje não tenho condições de, Senhor Jesus, me dá condição, Senhor. É assim que nós temos que fazer, pedir, se humilhar na presença do Senhor. O Salmo 27, versículo 4, o salmista diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias para contemplar o Senhor. Então, esse deve ser o nosso desejo, morar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor, assim como Maria escolheu a boa parte. Qual é que era? Era estar aos pés do Senhor Jesus. Então é isso, meus irmãos. Tudo aquilo que você puder fazer, faça. Não despreze a palavra de Deus. O Salmo 84 diz, no versículo 10, que um dia na casa do Senhor, as portas da casa do Senhor valem mais do que 1000. Então, o salmista diz: se eu chegar bem na porta da casa do Senhor, ele já estava contente. Então, deve ser o desejo do nosso coração. O salmista também fala no Salmo 51, versículo 11, Senhor, não repulse da tua presença, nem me retire o teu santo Espírito. Cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Então ele estava preocupado com a presença de Deus. Senhor, eu não quero que o Senhor me repulse da tua presença e não me retire o teu santo Espírito. Então, o que ele mais desejava era a presença de Deus. E esse deve ser o desejo do nosso coração. Senhor, eu quero a tua presença, Senhor Jesus. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir os teus ensinamentos, Senhor Jesus. Eu não quero perder nenhuma oportunidade. Então, temos que aproveitar as oportunidades. Maria aproveitou a oportunidade e se pôs aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Assim tem que ser a nossa vida. Esses dias o pastor Giovanni pregou aqui na quinta-feira passada, sobre 1 Reis, capítulo 17, sobre a viúva de Serepta. Vocês lembram da mensagem? Que o profeta Elias chega na cidade e diz para a viúva: me dá um pouco d'água. E quando ela foi buscar água, ele pede para fazer bolo para ele. Traga 2 bolos pequenos. E ela creu na palavra que o profeta falou e foi e fez prioridade para o profeta, entendeu? Depois fez para ela e fez para o filho dela. Então está falando do quê? De prioridade. E o Senhor diz que tão certo como vive o Senhor, a farinha da tua panela não se acabará, nem o azeite da tua botija. Por quê? Porque ela obedeceu a palavra de Deus, ela priorizou a obedecer a voz de Deus, ela creu na palavra de Deus e obedeceu. E assim deve de ser na nossa vida. Jesus é o maior exemplo para nós na nossa vida. João 4,34, Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus diz: o que me interessa, o que eu quero, o que eu desejo é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, o desejo de Jesus a prioridade de Jesus era fazer a vontade do Pai. Então, se Jesus, sendo Deus, priorizou fazer a vontade do Pai, quem somos nós para não fazermos a vontade de Deus? Então, meus irmãos, tudo que vocês têm ouvido, vendo na igreja, ouve, pratique. Não deixe entrar num ouvido e sair no outro. Onde Deus fala também, para nós começar a partir de hoje. Ontem acabou o propósito de oração, Hoje, cada um continuar com um propósito particular na sua casa. Então, continue, meu irmão, não pare nesse propósito, seja o que for que você está fazendo, mas não pare, priorize Deus na vida, seja como um entusiasmo para a sua vida, Daqui uns dias vem outra atividade, entendeu? Mas faça por um período, A Bíblia diz que é melhor você não fazer um propósito do que você fazer e não cumprir, Então, faça um propósito que você possa cumprir tranquilamente, seja por um dia, 2 dias, 10 dias, 5, 20 dias, 40 dias, enfim, faça aquilo que você possa cumprir, mas
faça e cumpra o propósito. Né? Quando chega em João 6,38, Jesus está dizendo: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Né? Então Jesus está dizendo: não vim à terra para fazer a minha vontade, vim porque o Pai me enviou. Né? Então Jesus, o maior exemplo de submissão ao Pai, de obediência, né? A prioridade de Jesus sempre foi fazer a vontade do Pai. Né? Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, dizendo assim: não faça a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. Né? Então, se Jesus fez assim, imagina nós. E João 8,29 também, Jesus diz: aquele que me enviou está comigo, nunca me deixou só, porque eu sempre faço a sua vontade. Né? Então, aquele que me enviou nunca me deixou só, porque eu sempre faço a sua vontade. Então, deve ser a vontade da igreja, né? De nós fazermos a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Filipenses capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo agora dizendo, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Então ele está dizendo assim: se eu viver todos os dias da minha vida, seja para viver para a glória de Deus, seja para fazer a vontade de Deus. Né? E se eu morrer, é lucro, eu já estou com o Senhor. Né? Então, esse deve ser o desejo do nosso coração. Né? Todos os dias da nossa vida, seja para fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Né? Temos que termos um propósito firme com o Senhor. Isaías capítulo 26, versículo 13, diz: tu, Senhor, mantém em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, quem é que Deus vai manter em perfeita paz? Aquele cujo propósito é firme, né? Mateus 7,24 fala, né, fala sobre aquele que pratica, aquele que guarda a palavra do Senhor, né? Ele é comparado ao prudente construtor, né, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram de ímpeto contra aquela casa. E ela permaneceu intacta, né? Então está falando que quando nós guardarmos a palavra do Senhor, quando nós praticarmos a palavra do Senhor, né? Vai vir o dia mau, vai vir o dia difícil na nossa vida, que ele vem para todos, mas nós vamos permanecer inabalável, né? Então temos que se agarrar na palavra do Senhor, né? Jesus, na oração sacerdotal de João 17, versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como é que nós vamos tornar santo cada vez mais? Por intermédio da palavra de Deus, né? Então, temos que pôr em prática, né? Não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes, né? O Filipenses, o apóstolo Paulo continua dizendo, né? Quando chega no capítulo 3, versículo 7, ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, né? Então, ele deixou de fazer a vontade dele, ele deixou as prioridades dele para fazer a vontade de Deus, porque Cristo passou a ser prioridade na vida dele quando ele conhece a Cristo, né? Diz assim: eu considerei tudo como perca por causa do sublime conhecimento de Cristo, né? Então, por que hoje nós viemos na igreja? Por que hoje nós estamos aqui? Porque nós conhecemos a Cristo, né? Por isso que nós seguimos a Cristo, né? Por que nós somos salvos? Porque nós conhecemos a Jesus, né? Na mesma oração sacerdotal de João 17, Jesus diz no versículo 13: a vida eterna é essa, que conheça a ti, o Pai, e ao Filho a quem enviastes. Né? Então a vida eterna é isso, né? Quando nós conhecemos a Jesus, nós somos salvos. E assim seguimos, ele passa a ser prioridade na nossa vida, né? Ainda falando do apóstolo Paulo, no capítulo 20, versículo 24, ele diz, né? Porém, não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor de testemunhar a Cristo. Ele estava dizendo assim: não me interessa o que vai acontecer com a minha vida, né? No versículo anterior, o Espírito Santo assegurava que cadeias e tribulações o aguardavam em Jerusalém, né? Mas daí ele diz assim: não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, né? Contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, né? Então, ele está dizendo assim: prioridade na minha vida é o fazer a vontade do Senhor.
Então, Jesus tem que ser prioridade na nossa vida, meu irmão. Não podemos flochar em toda e qualquer situação. Jesus tem que ser prioridade na nossa vida. Temos que guardar a palavra de Deus, temos que praticar, temos que colocar Jesus acima de tudo na nossa vida. Jesus em primeiro lugar, em tudo que nós for fazer. Jesus tem que ser prioridade. Amém, meus irmãos? Então era essa palavra que eu queria deixar aos meus amados irmãos nessa noite, né? Então não esqueça, Jesus, ele é prioridade na nossa vida. Se ele não está sendo, a partir de hoje, Jesus tem que ser prioridade. Amém, meus irmãos? Então priorize, né? Administre seu tempo, né? Organize de modo que você possa buscar Jesus em primeiro lugar. Amém? É questão de organizar. Marta, por exemplo, né, acolheu Jesus na sua casa, né? Mas como é que Maria pôde sentar aos pés de Jesus? As duas estavam juntas na mesma casa, né? Então, questão de desorganização, né? Então, a nossa vida ela é feita de prioridade, né? Então, basta nós decidirmos o que é prioridade na nossa vida, né? Quando nós levantamos de manhã na nossa casa, nós não temos uma prioridade traçada. Eu vou levantar, vou escovar os dentes, vou tomar banho, vou fazer café, vou lavar roupa, vou trabalhar. Cada um traça uma prioridade. Podemos fazer tudo isso, né? Mas lá na frente da fila, Jesus tem que ser prioridade na nossa vida. Senhor, eu vou trabalhar. Senhor Jesus, vai comigo. Senhor, a tua presença vai comigo, Senhor Jesus. Né? Como diz Moisés, se a tua presença não fores comigo, não deixa eu sair. Vou lá no postinho. Senhor Jesus, vai comigo, Senhor. Me proteja, me abençoa, seja comigo. Né? Então, Jesus, seja prioridade na minha vida, Senhor. A tua companhia eu quero, Jesus, comigo. Amém, meus irmãos? Então, quando faça isso, e isso vai agradar o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra ao pastor Ademir, em nome de Jesus.